Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada nas potenciais consequências econômicas, né, de um possível acirramento nas tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Isso. Recebemos umas fontes que, bem, analisam esses riscos geopolíticos e como eles poderiam, assim, bater nos mercados financeiros, sabe? Exato. A ideia é tentar entender essa ligação que é bem complexa entre a política externa e a economia. Justamente. E o foco principal da nossa conversa aqui, né, não vai ser só o custo militar, que, claro, existe, mas principalmente o financeiro. Ah, sim. Vamos falar de endividamento, inflação e da estabilidade do dólar. O material que a gente viu detalha bem isso. É crucial, eu acho, perceber como as finanças globais estão, tipo, super conectadas, né? E como um conflito pode mexer com tudo. As guerras por procuração que a gente já viu. Uhum. E os custos estimados são, puxa, altíssimos. Mencionam algo como 3 ou 4 trilhões de dólares hoje, se a gente considerar vários impactos econômicos. É um número que assusta. E o interessante na análise é como esses custos se desdobrariam, assim, quase que na hora. Como assim? A gente veria, provavelmente, picos no preço do petróleo, né? Ainda mais se, sei lá, a infraestrutura iraniana for atingida ou se fecharem rotas de navegação importantes. Ah, claro. O Estreito de Hormuz, por exemplo? Exatamente. Isso ia jogar a inflação lá para cima. E tem um risco de uma queda bem forte na bolsa. A fonte até cita uma estimativa da RBC Capital, um banco de investimento, de um colapso de 20% nas ações americanas. 20%. Nossa, isso, imagino, teria um efeito que vai além do financeiro direto, né? Mexeria com a confiança das pessoas. Com certeza. Afetaria a confiança do consumidor, os gastos diminuiriam, o patrimônio das pessoas encolheria. Pensa nos planos de aposentadoria, por exemplo. A confiança é chave, né? Um choque desses abala todo mundo. Consumidores, empresas. Tá, os custos e riscos imediatos são bem pesados. Mas aí fica a pergunta: como é que se pagaria por uma coisa dessa magnitude? A análise entra nesse ponto, né? Entra assim. Indica que seria basicamente através de empréstimos gigantescos do governo. Isso ia aumentar ainda mais os déficits e a dívida nacional americana, que já não são pequenos. A fonte até faz um paralelo com o financiamento do apoio à Ucrânia, né? Que já teria levado o déficit americano. Isso, para coisa de 6,4% do PIB, segundo o material. E vamos combinar, um conflito direto com o Irã seria incomparavelmente mais caro. Ia pressionar muito as contas públicas. E aí que entra um conceito que a análise apresenta que eu achei bem interessante. A desvalorização monetária, o tal do monetary debasement. Como isso funcionaria assim na prática? Olha, a dívida de guerra forçaria o Banco Central Americano, Fed, a tomar medidas, digamos, drásticas. Tipo, Segundo a análise, ele provavelmente teria que cortar juros de forma bem agressiva ou então voltar a comprar títulos em massa, sabe? O quantitative easing, o quê? ok, entendi. Na prática, isso significa o Banco Central injetando dinheiro na economia para manter os juros baixos e facilitar o financiamento do governo. Só que o custo disso é desvalorizar o dólar. Entende? Entendo. O que nos leva ao impacto nos investidores estrangeiros, né? O material sugere que eles, vendo o dólar enfraquecer, começariam a vender ativos americanos, principalmente os títulos do Tesouro. Exato. E isso quebraria o que a fonte chama de ciclo virtuoso do dólar. Ciclo virtuoso? Aquele ciclo onde os estrangeiros reinvestiam os dólares que ganhavam de volta nos Estados Unidos, comprando ativos americanos. Isso ajudava a manter o dólar forte e os juros americanos baixos, né? Mas parece que políticas recentes, como tarifas, já começaram a enfraquecer isso. E um conflito aceleraria essa ruptura, então? Aceleraria muito. A demanda por títulos americanos já estaria meio fraca, com o pessoal receoso da desvalorização a longo prazo. E o material também menciona uma solução meio controversa que foi proposta: aliviar as exigências de capital para os grandes bancos, basicamente deixar eles precisarem de menos capital próprio para operar. Isso. Para dar mais folga e incentivar eles a comprar mais títulos do Tesouro, ajudando a financiar o governo. A fonte descreve isso quase como um resgate ao contrário, né? Wall Street ajudando o governo. Mas isso não cria um risco enorme para o sistema? É justamente essa questão que a análise levanta. Essa manobra deixaria o sistema financeiro bem mais frágil. Os bancos ficariam com mais ativos que podem se desvalorizar, né? E mais vulneráveis se outros grandes detentores, tipo a China,
resolvessem vender títulos em massa, criando um cenário perigoso, muito perigoso. A fonte compara com o que acontece em mercados emergentes, recessão junto com o aumento dos juros dos títulos, e isso poderia piorar aquelas perdas não realizadas que os bancos já têm nos balanços. A fonte fala em quase 500 bilhões de dólares e, quem sabe, até gerar uma nova crise bancária. Nossa. Pois é, a análise conclui que esse caminho aumentaria e muito a fragilidade do sistema financeiro americano. E então, juntando tudo, a situação é complexa, para dizer o mínimo, e cheia de incerteza. A análise até menciona umas declarações meio evasivas do ex-presidente Trump sobre atacar ou não o Irã e a posição iraniana de resistir. Isso adiciona mais uma camada de imprevisibilidade política a esses riscos econômicos todos. Em resumo, acho que a mensagem principal que a gente tira das fontes é que um conflito desses vai muito, mas muito além dos custos militares diretos. Sim. Ele carrega riscos financeiros gigantescos que podem acelerar a desvalorização do dólar, desestabilizar os mercados e tensionar o sistema financeiro global. Tudo isso por causa de mais dívida e dessas manobras que são consideradas bem arriscadas. Fica então uma reflexão, né? Considerando essa fragilidade toda que foi descrita e o potencial para esses efeitos em cascata na economia, que outras vulnerabilidades, talvez umas que a gente nem enxergue direito ainda, poderiam surgir no sistema financeiro global se um conflito dessa magnitude acontecesse mesmo? Algo para a gente pensar além do que a gente discutiu aqui hoje.